Fala pessoal, dando início aí à nossa frente 2, módulo 11, o assunto agora é progressão aritmética, PA. Assunto importantíssimo, bem recorrente nos vestibulares, no Enem. Assunto que vocês viram no quarto bimestre do primeiro ano. E a gente tem como objetivo desse módulo fazer uma definição sobre o termo geral da PA. Importante que vocês vejam essa parte teórica, depois tenta fazer o exercício. Antes de mais nada, antes de ver a minha resolução, para ver se vocês conseguem lembrar alguma coisa do primeiro ano lá, quando vocês aprenderam esse conteúdo. Então, nós vamos ter que definir a progressão enquanto sequência, né? Aliás, pessoal, sequência numérica é toda ordenação de valores, não necessariamente com um padrão, né? Agora, quando essa sequência tem um padrão, ela fica uma sequência um pouco mais séria, e se esse padrão tem a ver ou é associado com a posição do termo, aí a gente chama de progressão. Ou seja, progressão é um tipo de sequência numérica na qual o valor do termo em sequência está atrelado à sua posição, ou seja, o fato de o termo ser o 20º termo interfere, esse 20, que indica a posição dele, interfere também no seu valor. É basicamente uma função, f de n é igual a n, onde n é um número qualquer natural exceto o zero, e representa a posição do termo, ou seja, o meu termo vai ser A1, A2, A3 ou A4, A5, e o valor dele é uma função desse valor de posição. Na progressão aritmética, por exemplo, esse valor de posição vai estar atrelado ao valor do termo em si, porque cada termo vai ser a soma do anterior com um valor constante que a gente chama de razão. Sendo assim, se o primeiro termo é A, o segundo termo é A mais a razão, o terceiro termo é esse A mais a razão mais uma vez a razão, então fica duas vezes a razão. O quarto termo, 3 vezes a razão, quer dizer, de um termo a outro, você está sempre somando um valor constante, que a gente chama de R, onde R é a razão da PA. Dica, se você tem o primeiro termo da PA, que é o A1, e a razão, você está pronto para responder qualquer pergunta sobre a progressão aritmética. E antes da gente falar generalizando essas progressões, dá uma olhada em alguns exemplos aqui, ó. 2, 5, 8, 11 é uma progressão aritmética de razão 3, está indo somando 3, tá vendo? 15, 13, 11, 9 é uma progressão aritmética de razão menos 12, está sempre subtraindo 2, menos 2, desculpa, está sempre subtraindo 2. E 5, 5, 5, 5 é uma razão 0, está sempre somando 0. Independentemente se a razão é positiva, negativa ou nula, se está sempre somando um valor constante, a gente tem uma progressão aritmética. Crescente quando a razão for positiva, decrescente quando a razão for negativa e constante quando a razão for zero, ok? A gente já falou isso lá atrás, lá no primeiro ano, sobre o primeiro termo, o termo geral da PA partindo do primeiro termo. A n sendo o enésimo termo, partindo do primeiro termo, a razão vai ter que ser multiplicada por n menos 1. O que isso aqui quer dizer e o que tem que soar para vocês isso daqui? Toda vez que você vai querer descobrir um número a partir do primeiro, você vai pegar a posição desse número que você quer descobrir e subtrair 1 para multiplicar a razão. Por exemplo, se você quer o A7, você vai multiplicar a razão por 6. Se você quer o A10, você vai multiplicar a razão por 9. Se você quer o A30, você vai multiplicar a razão por 29. Isso se você partir do primeiro termo. O termo geral, partindo do primeiro termo, é uma coisa que vocês têm que assimilar. Agora, se você quiser expandir um pouco o teu conhecimento, tem esse termo geral, do geral mesmo, onde você não precisa partir do primeiro termo. Você vai de um termo de posição K até um termo de posição N, onde N é maior que K. E aí o número que vai multiplicar a razão... Opa, aqui é K, viu, gente? Só corrigir. O número que vai multiplicar a razão, ao invés de ser n menos 1, é n menos k, representando que você não está partindo do primeiro termo, e sim do késimo termo. Por exemplo, se você quer o A16 partindo do 5, do A5,
16º termo, partindo do quinto, 16 menos 5 dá 11, você vai multiplicar a razão por 11. E antes da gente ir para o exercício, pessoal, alguns exercícios vão ajudar a gente, inclusive nas associações, né? Associar a progressão como uma posição, né? Os termos têm seus valores associados às suas posições, né? Termo geral e tudo mais. A gente tem que lembrar o seguinte, a posição do termo interfere no valor do termo, mas não necessariamente é o valor do termo, ou seja, o 20º termo não tem que valer 20, mas esse 20 que representa a sua posição vai interferir no seu valor. Vamos lá então, exercício na página 30, exercício número 1, na minha opinião sem nenhum apreço, porque é só para associar uma sequência numérica a qualquer que seja uma questão de função, né? Lembrando que vai ser uma função da sua posição, né? Ele diz o seguinte, ó, considere a função dos naturais exceto zero em R, definida por f de x igual a x menos 1 elevado a x. Como o x vai poder ser só natural exceto zero, quer dizer, o primeiro termo é quando x é 1, o segundo termo é quando x é 2 e assim por diante. Ou seja, estamos diante de uma situação em que a posição do termo interfere no seu valor. Aí o exercício pede para calcular F1, F2 até F5. Ou seja, eu vou colocar 1 no lugar do x e resolver. Aqui estão os resultados. Depois, na letra 0 no lugar do x, 1 no lugar do x, 2 no lugar do x, 3 no lugar do x, resolver um por um aí, né, pessoal? Letra B pediu para a gente escrever isso aí na forma de pares ordenados, mostrando que quando o x é 1, o y é 0, quando é 2, o y é 1, quando o x é 3, o y é 3, e assim por diante. E depois escreva a sequência do AN, A1, A2, A3, A4, A5 e por aí vai, de todos esses, e classifique quanto à sua monotonicidade. Dá uma olhada nessa sequência, que não necessariamente tem que ser uma PA, 0, 1, 8, 81, 1024, você vai ver que ela é crescente. Bom, aí a partir do número 2, os probleminhas começam a ficar um pouco mais sérios, mais danados, assim vamos dizer. O número 2 diz o seguinte, a figura F1 representada por 4 pontos, formando um quadrado. Para obter a figura F2, marcamos 6 pontos ao redor da figura F1, tornando 4 quadrados. A figura F3 foi marcada mais 8 pontos ao redor da figura F2, formando 9 quadrados, e assim sucessivamente. Aí só para garantir, olha só, você perceba o seguinte, que o número de quadrados formados por esses pontos vai crescendo assim, ó, 1, 4, 9. E aí, o que a gente pode perceber? Eu coloquei até um 16 aqui para ficar mais bem explicado, que você pode perceber, ó, aqui é o A1, A2, A3, A4. Nesse primeiro termo, a posição vale 1 e é 1 ao quadrado. Nesse segundo termo, a posição vale 2, 2 ao quadrado. Nesse terceiro termo, a posição vale 3, é 3 ao quadrado. Nesse quarto termo, a posição vale 4, é 4 ao quadrado. E se você identificou esse padrão, então é lógico, você pode generalizar. Então, qualquer valor, seja n, o enésimo termo n a posição, vai ser n ao quadrado. E aí o exercício quer saber quantos quadrados que vai ter na figura F16, na 16ª figura. E aí você vai fazer 16 ao quadrado, dá 256. Letra A. Gente, isso aqui não é uma PA. É um exercício comum de sequência numérica, no qual você vai ter que descobrir qual que é o padrão de desenvolvimento para poder responder. Agora, quando se trata de PA, aí o exercício fica um pouco até, digamos, mais simplório, porque você tem modelos prontos. Aliás, por falar em modelo pronto, o número 3 ajuda a gente a definir esse modelo, olha só. A sequência AP é definida pela lei de ocorrência, AP mais 1 é igual a AP mais R, que ele está querendo dizer o seguinte, ó, que o termo da frente é sempre o anterior mais um valor fixo, que a gente já está chamando de razão aqui. Escreva uma fórmula do termo AN na sequência em função de A1, NR, ou seja, eu quero chegar à fórmula do termo geral. O A2 é A1 mais R, o A3 é A2 mais R, o A4 é A3 mais R, sempre aqui, ó, pegando o anterior e somando a razão. Só que se eu fizer substituições, você vai
reparar comigo aqui, ó, que partindo do primeiro termo, o que multiplicou a razão é 1, partindo do primeiro termo aqui no A3, multiplicou por 2, partindo do primeiro termo, multiplicou por 4, desculpa, por 3, sempre 1 a menos do que a posição do termo. Então, se for no enésimo termo, partindo do primeiro, você vai multiplicar a razão por n menos 1. É só um exercício de definição do termo geral. Bora, número 4, já coloca um probleminha ali, escrito o seguinte: uma empresa em processo de restauração propôs aos seus funcionários uma indenização financeira para os que pedissem demissão, que variava em função do número de anos trabalhados. A tabela abaixo era utilizada para calcular o valor da indenização em função do tempo trabalhado. Aí, se você olhar para a tabela aí, pessoal, a pessoa que tem 1 ano de serviço, ela vai ganhar R$ 450 de indenização, 2 anos 950, 3 anos 1.450, 4 anos 1.950, ou seja, A1, A2, A3, A4 e assim por diante, formam uma PA de razão 500. E aí ele quer saber o seguinte: baseado nessa tabela, um funcionário que tem 15 anos de trabalho, ou seja, o A15, quanto que ele vai receber? De acordo com o termo geral, pessoal, partindo do primeiro termo que eu tenho, de uma razão que eu tenho, a razão tem que ser multiplicada uma unidade a menos do que a posição do termo que eu quero. Se eu quero o 15º, n valendo 15, eu tenho que multiplicar a razão por 14. Então, A1 é 450, 14 vezes a razão, que é 500, 14 vezes 500 dá 7.000, com 450. O 15º termo dessa sequência aqui, 7.450. Ok? O número 5 também é um probleminha, vamos fazer a leitura. Em uma caixa havia somente moedas de 50 centavos. Foram feitas sucessivas retiradas, sendo 5 moedas na primeira, 10 na segunda, 15 na terceira e assim por diante. Repara que formou uma PA de razão 5. A cada retirada eu tiro 5 moedas a mais do que a anterior, até restar nenhuma moeda na caixa, o que aconteceu na 14ª vez, ou seja, na 14ª vez eu consegui tirar todo o restante das moedas. Mas quantas moedas será que tinham lá, né? Na 14ª retirada, partindo do primeiro termo, eu vou multiplicar a razão por 13, sempre 1 a menos, partindo do primeiro termo. O primeiro termo é 5, a razão também é 5. Se eu multiplicar aqui e somar, quer dizer que eu tirei 70 moedas na última retirada. Só que o exercício não pergunta isso, né? Ele perguntou em reais. Se cada moeda tem 50 centavos, foram R$35, então letra D. Pessoal, escrevendo os números no seu formato geral, ou seja, usando A1 e R, você consegue resolver boa parte dos exercícios. Fica essa dica aí. No número 6 está dizendo o seguinte, que na progressão aritmética, o A2 mais o A5 vale 9 e 3 vezes o A5 menos o A3 vale 16. Isso que ele deu. E aí, pessoal, ele pergunta isso aqui, ó, já adiantando. Quanto que dá o A5 dividido pelo A2? Olha só todo o esforço que tem que fazer para resolver um exercício desse, ó. Colocar tudo em função de A1 e R, o A2 vale A1 mais R, o A5 vale A1 mais 4R, ó. Vamos frisar. Multipliquei o R por 4 porque é sempre 1 a menos que a posição do termo. Depois aqui, ó, 3 vezes o A5, e o A5 é A1 mais 4R, menos o A3, que é A1 mais 2R. Isso é igual a 16. Na parte de cima eu posso juntar, fica 2A1 mais 4R, mais 5R, desculpa, igual a 9. Aqui, ó, 3A1 menos A1 dá 2A1. 12R menos 2R dá 10R, igual a 16. Bom, pessoal, se eu multiplicar a equação de cima por menos 1 e juntar com a de baixo, eu vou cortar o 2A, menos 5R com 10R dá 5R, menos 9 com 16 dá 7. Então, já achei o R, ó, passou dividindo 7/5. Substituindo 7/5 no lugar desse R aqui na primeira equação, eu vou cortar o 5 aqui, passar o 7 subtraindo, fica 2A1 igual a 2. Então, A1 vale 1. Eu tenho A1 e o R, eu consigo achar o A2. O A2 é A1 mais R, que fica 1 mais 7/5. Fazendo o mínimo múltiplo comum, 12/5. O A5 vale A1 mais 4R. Então, eu tenho que multiplicar o 4R aqui primeiro, dá 28/5, e somar com 1, 33/5.
Achei o A2 e o A5, e ele quer que a gente divide o A2 pelo A5. 33 quintos por 12 quintos. Eu tinha a opção de cortar aqui os dois denominadores, ou então conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E assim fica mais claro que eu posso cortar aqui, dando 33 sobre 12, que se você olhar aí não tem para marcar, né? Porque você consegue simplificar por 3, dá 11 quartos. A resposta é a letra D. Espero que vocês tenham entendido a revisão sobre termo geral da PA. Até o próximo.